Doutor Renato Clix, tudo bem? Como está o senhor? Tudo bem, Luciano, na medida do possível, né, com todas essas fraudes ocorrendo. Exatamente. O senhor é advogado especialista em direito previdenciário e nós temos uma inundação nos noticiários sobre a fraude bilionária no INSS. E nós temos muitas informações conflitantes. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas na tentativa de esclarecer para o telespectador, a partir de um ponto de vista especializado, afinal, o que está acontecendo no INSS. A minha primeira pergunta é: se o aposentado desconfia que foi vítima da fraude, como ele pode ter certeza, como ele pode vir a saber se foi realmente vítima dessa fraude? Perfeito, Luciano. A partir do momento em que está sendo noticiada esta fraude, o escritório aqui se movimentou bastante, inúmeros clientes têm nos feito esta pergunta, e, em tese, é bastante simples do segurado descobrir se foi ou não vítima desta fraude. Por que em tese? Porque são milhões de pessoas, Brasil afora, e milhões de pessoas hipossuficientes, né? Que têm dificuldades com as novas tecnologias, enfim. Mas, enfim, basicamente do ponto de vista prático, a pessoa precisa fazer um login, que é o seu próprio CPF, e uma senha. E esta criação da senha, que muitas vezes as pessoas têm dificuldades na criação desta senha, porque envolvem cadastros, prova de vida. Então, o que eu sugiro? Que a própria pessoa, tente fazer esse cadastro, faça o seu login, faça a sua senha, entre no portal Meu INSS e verifique o seu extrato de pagamentos. Lá nesse extrato de pagamentos, a pessoa pode selecionar as datas em que ela quer saber os pagamentos que foram feitos. Então, essa fraude foi noticiada que ela é de 2019 a 2025. Ela vai preencher lá 12 de maio de 2019 a 12 de maio de 2025. E daí o sistema vai gerar um extrato completo de todos esses anos e ela vai poder verificar lá, por exemplo, a pessoa ganha 1.518 por mês. Ela vai verificar nesse extrato, o ano passado ganhava 1.412. Ela vai verificar, por exemplo, o ano de 2024 inteiro. Ela recebeu 1.412 ou ela recebeu 1.380? E 40, 50 reais foram para uma associação que ela desconhece. Então, aí ela já tem a resposta, entendeu? Então, assim, o que eu digo? Tente, ou muitas vezes o próprio segurado não consegue, algum familiar mais jovem consegue auxiliar para fazer a senha e entrar e ver. Se o familiar não conseguir, daí é a hora de consultar um advogado da sua confiança, que ele vai saber verificar se a pessoa foi ou não vítima dessa fraude. Certo? As pessoas que desconfiam ou que querem representar, devem representar individualmente ou coletivamente? Afinal de contas, a gente vê muitas dessas ações contra governos sendo feitas coletivamente. É possível, nesse caso, também fazer coletivamente? Olha, possível é. Acredito que o Ministério Público possa, né? O titular das ações coletivas é sempre o Ministério Público. Sim. Possível sempre é. Porém, eu não indico. Eu indico sempre ações individuais, porque nas ações coletivas tem uma série de nuances que a pessoa nem consegue acompanhar o seu processo, Entendi. né? Cada caso é um caso. Inclusive, Luciano, tu tocou nesse ponto de ações judiciais. Eu queria aqui estabelecer, né, apresentar uma curiosidade. Aqui no escritório, tá? Nós já vínhamos detectando descontos indevidos, esses descontos indevidos dessas associações, há bastante tempo. E daí eu perguntava para os meus clientes, vem cá, o que é esse desconto aqui de 40 reais que o senhor está pagando, ou a senhora está pagando para uma associação, um sindicato? E eles não sabiam me responder o que era aquilo ali. E daí, nesse momento, tá? E hoje, muito antes dessa operação que nós estamos conversando aqui, já existe uma enxurrada de ações individuais questionando esses descontos, tá? Porque são descontos que as pessoas desconhecem, elas não sabem do que é,
E surge, né, a possibilidade da pessoa. Agora o governo tem falado em restituir as pessoas rapidamente. Ok, tudo bem, essa é uma parte, a restituição do dano material. Mas o dano moral, eles nem falam em restituir. E aí Claro. que vale a pena as pessoas buscarem. Por que dano moral? Porque são benefícios de caráter alimentar e para quem ganha, até para quem ganha mais, mas principalmente para quem ganha um salário mínimo, o desconto ali de 5% do seu benefício, né, nesses descontos que são de pequena monta, eles são significativos e acabam fazendo falta para os segurados, e por serem de caráter alimentar, eles dão direito, e nós aqui no escritório temos inúmeros ganhos de causa com a condenação do INSS e da associação por danos morais. Doutor Renato, só uma perguntinha lhe interrompendo, desculpe, mas há quanto tempo, na sua opinião, essas fraudes vêm acontecendo? Olha, eu acredito que anterior a 2019, tá? A notícia que está na pauta, que nós estamos fazendo esses esclarecimentos aqui, ela menciona que a Polícia Federal apurou as fraudes de 2019 até agora. Pela nossa experiência prática aqui, essa prática ela é anterior a 2019. O senhor poderia, na sua opinião, poderia remontar isso ao primeiro mandato do presidente Lula, lá em 2004? Não chego tão longe. Aqui no escritório nós temos notícia de descontos indevidos de 2017. É a data mais 2017. longe que nós temos, né? Daí atravessou todo o governo Bolsonaro e agora o governo Lula também, né, foi deflagrado. O ponto positivo é que é uma tragédia, é uma situação horrível, mas pelo menos a Polícia Federal foi atrás. Claro. Em tese estão sendo feitas as correções necessárias, algo que vinha já atravessando governos, né? Tanto de direita quanto de esquerda, enfim, uma questão que estava ali dentro do INSS de forma patológica, enfim. Claro, criminosa. De qualquer maneira, na sua opinião, vale a pena representar? A pergunta que fica na cabeça do aposentado é, afinal, quanto ele teria para receber no caso de uma representação contra o INSS, contra o Ministério do Trabalho ou contra outros pares envolvidos? Quanto ele teria a receber? Quanto tempo pode durar uma ação dessas? 10 anos, 20 anos? Será que a pessoa ainda, no transcurso da sua vida, vai ver, como se diz no português, a cor do dinheiro que foi roubado? Sim, acredito que sim, Luciano. Tu me perguntas em quanto, né? Claro, a pessoa, numa sociedade capitalista, o dano moral, ele é para repor, né? É como se fosse um pedido de desculpas do INSS para a pessoa, né? Olha, nós erramos, e daí ele paga uma indenização para que seja restabelecido o status quo ante. Mas, assim, antes de pensar no quanto, eu entendo importante as pessoas buscarem a tutela jurisdicional buscarem uma resposta da justiça com relação a essas fraudes. E, em termos, assim, de patamares indenizatórios, tá, varia aí entre 3 a 5 mil reais, talvez mais, talvez com essa repercussão toda, essas indenizações possam ser maiores. Sim. E também, assim, com relação a uma dúvida jurídica, eu vou estender a tua pergunta, assim, ó, atualmente, qual o estágio que estão essas ações? Sim. Curiosamente, elas foram suspensas, tá? Porque se está discutindo se o INSS é responsável pelo pagamento das indenizações ou somente as associações. Então, assim, se existe algo do ponto de vista jurídico positivo com essas operações da Polícia Federal, com toda essa repercussão, é de que eu acho que não sobram mais dúvidas de que o INSS
é sim responsável, corresponsável junto com as associações. Por quê? Porque as nossas preocupações. Imagina condenações eu condeno a associação picareta fulano de tal a indenizar 10 mil reais ao segurado, a Dona Maria. Daí essa associação some. E daí o INSS é tido como irresponsável, como não participante da fraude. Então daí a gente pega essa sentença, pendura na parede, né? E a pessoa não consegue se ressarcir. No momento em que fica flagrante a responsabilidade do ente público, vai ser mais fácil das pessoas cobrarem. Não sei se Perguntinha, doutor. O presidente do INSS é escolhido pelo ministro do Trabalho. E o ministro do Trabalho é escolhido pelo presidente da República. Eles não respondem solidariamente? Sim, assim, ó, o presidente, assim como o prefeito, por exemplo, o prefeito de Porto Alegre aqui, ele não responde com o CPF, o presidente não responde lá com o CPF dele, o presidente. Então, eles acabam misturando as imagens dele ao próprio Estado, né? Então, quem acaba arcando com essas questões é o próprio Estado, Claro. né? O Estado na forma da autarquia do INSS. Não existe essa responsabilização do INSS. Agora, lógico que sim, né? Deveria existir uma responsabilidade maior, né? Existe aí a possibilidade daquela culpa em elegendo, né? Claro. E parece que, com relação ao ministro Bolsonaro, também houve uma omissão. Agora o ministro, esse Carlos Lupe, foi demitido. Também parece que ele teria sido alertado em 2023 e não tomou as medidas necessárias, numa clara omissão. Então, assim, a minha percepção pessoal é de que não havia um interesse em desmanchar com isso, que foi preciso, né, toda essa repercussão com essa notícia da Polícia Federal. Aliás, salve a nossa querida Polícia Federal, que tem feito um trabalho maravilhoso nos últimos anos nesse país, né? Que com essa repercussão as coisas começam parece que de trás para frente começam a se ajeitar. Certo. Essa é a minha percepção pessoal. O assunto, sem dúvida nenhuma, é polêmico, é extenso. Esperamos que mais vezes o doutor possa vir aqui prestar esclarecimentos a respeito desse caso. Nós queremos realmente fazer uma série de reportagens e entrevistas na tentativa de esclarecer o que o cidadão, o que o aposentado pode fazer. As portas da TV Litoral estão abertas para o senhor, doutor Renato Clix. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e certamente voltaremos a conversar. Com certeza, Luciano. Eu que agradeço pela participação e espero ter contribuído com vocês certo. E com todos os segurados por esse país afora. Certo. Forte abraço. Um abraço, obrigado.